Quantos querem aprender a viver no Espírito? Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus. Fé é a essência do que Deus é. Fé é a própria natureza de Deus. Fé é o próprio fôlego divino. Deus, nosso Pai, é um Deus de fé. E você nunca vai conhecê-lo sem esse espectro, sem esse lugar. Você nunca vai entendê-lo emocionalmente, por exemplo, mentalmente. Você só conhece a Deus por esse veículo chamado fé. E talvez o maior investimento que você e eu devemos fazer não é vencer nossos problemas. Talvez não, com certeza. Mas vencer a incredulidade. Porque quando Deus fala, a fé nasce dentro de nós. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem por ouvir a palavra. Mas esse conceito, quando Deus fala, a fé nasce, ele precisa ser mais profundo. Quando Deus fala, Ele cria dentro de mim o que eu verei no físico. Quando Deus fala, Ele me dá a posse antecipada de um terreno espiritual que eu vou tomar, que eu vou viver nele, que eu vou andar nele. Diga comigo bem forte: fé é o título de propriedade de que aquela realidade me pertence. Diga uma vez mais: fé é um título de propriedade. No momento que Deus te dá uma palavra, Ele te dá o título daquela propriedade, aquele texto que foi vivificado pelo Espírito Santo, aquela porção que foi vivificada pela palavra, ela tornou-se o seu quinhão aqui na terra, tornou-se a sua porção aqui na terra. Você passa a ser, pela graça de Deus, proprietário daquele lugar no Espírito. Então a fé é muito mais do que você imagina. Na verdade, assim como a natureza de Deus é fé, a sua natureza espiritual também é fé. Você é feito de fé no Espírito. O seu espírito é fé. Ele não tem fé, ele é fé no Espírito. Por isso, andar em fé é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em fé. Você pode fazer esse trocadilho sem nenhuma dúvida. Quando alguém te pergunta: vocês pregam a vida no Espírito, o que é viver no Espírito? Você pode responder automaticamente: é viver pela fé. Se alguém te perguntar: o que é viver pela fé? É viver no Espírito. Essas perguntas se autorrespondem. Agora, olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, e eu vou ler segundo uma versão tremenda, não é a versão atualizada. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é... Eu preciso que você repita com isso comigo bem forte. A fé
é. Uma vez mais, a fé é. Diga assim como Deus é, eu sou. Assim como Deus é, eu sou, a fé é. Então, quando nós tratamos de fé, nós estamos tratando de algo invencível, inabalável, irresistível. Nós estamos tratando de algo que não existe temperatura de tribulação que pode fazer isso perecer. A fé, ela não perece. Não existe um nível de fogo que possa destruir a fé. Pelo contrário, o fogo só vai manifestar cada vez mais o que a fé pode fazer por mim e pode fazer por você. Por isso, eu te chamo a não entrar numa escola de teologia. Eu digo isso com respeito a quem está me ouvindo, está fazendo teologia. Porque teologia tem o seu lugar, né? Você aprender Velho Testamento, Novo Testamento. Algumas coisas da teologia, elas são importantes. Mas eu te convido a não ir por esse caminho. Você precisa aprender a crer. Você precisa aprender a fazer o reino espiritual se manifestar na sua vida. Quando você nasceu de novo, você viu o reino de Deus. Quando você nasceu da água, que foi a sua mãe, e do Espírito, que é o seu pai, você ganhou a condição de entrar no reino de Deus. Ver e entrar. Você é alguém que pode ver o que ninguém vê e entrar onde ninguém entra, que é o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Tão próximo, que daqui a alguns dias vocês vão entrar nele. Esse reino é manifesto na realidade do corpo de Cristo. Meu irmão, você não é mais você. Você é Jesus Cristo na terra. Você morreu. Você morreu. Quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou com o seu velho homem. Você está completamente liberto da sua velha natureza, do velho homem, de Adão, de Babilônia. O que é Babilônia? É a cidade que Adão construiu. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade que Cristo construiu. Então eu posso estar na terra, mas vivendo em outra dimensão. Eu posso estar na terra, mas vivendo em outra dimensão. Mas isso não é por esforço. E esse é o nosso problema. Nós queremos produzir, nós não sabemos receber. Nós queremos fabricar, nós não sabemos manifestar. Nós queremos fazer, mas não queremos andar no que está feito. Não há nenhuma circunstância que você esteja enfrentando que você mesmo não seja um milagre para ela no seu espírito. Eu não disse que ele é o milagre, eu disse que você é o milagre. Porque você é no Espírito o sopro de Deus na terra. Quando você nasceu de novo, Deus soprou o Espírito em você. Pare de buscar milagres e entenda que você é o milagre. E quanto mais você entender isso e descansar nisso,
mais você vai atrair a manifestação do reino invisível para o reino visível. Tudo é uma questão de mudança de entendimento, para que haja uma mudança de confissão, e uma mudança de comportamento, e céus e terra se fazem um só na minha vida, assim como em Jesus Cristo, Deus e o homem estão unidos para sempre. Quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? Homem. Quantos por cento Deus? 100%. Quantos por cento homem? 100%. Jesus é Deus e o homem amalgamados em um só para sempre, ou seja, terra e céu estão unidos em Jesus Cristo. E quando você recebe a palavra, ela se faz uma com o seu espírito. Quando você crê na palavra e fala a palavra, você se torna um com a realidade espiritual. Ou seja, céus e terra se tocam quando você exerce a sua fé. Jesus disse: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Um pouco antes ele diz: dar-vos-ei as chaves do reino. O que é uma chave? É uma palavra. Tem pessoas aqui cheias de chaves. Tem pessoas aqui com um chaveiro vazio. Mas eu profetizo que Deus vai encher o seu chaveiro. Porque cada chave abre a porta específica que equivale a ela. Cada palavra revelada produzirá a fé e toda a condição que você precisa para viver aquela verdade. A palavra que Deus te diz carrega dentro de si a força para você colocá-la em ação. A palavra que Deus te diz transmite para o seu espírito. Olha o que diz aqui: ora, a fé é a substância. Essa palavra aqui no grego é a palavra, esqueci o nome dela, mas é uma palavra muito rica, de tão rica que ela tem várias traduções. Por exemplo, ela tem a tradução firme fundamento, certeza, mas a tradução que eu mais gosto é: a fé é a substância daquilo que eu espero. Ou seja, eu estou esperando, mas em mim já habita a substância. Eu estou esperando, mas já tenho a realidade. Esperar está no nível da alma, mas crer está no nível do espírito. A minha alma quer ver, mas o meu espírito já viu. Amém. Amém. Então diga comigo: antes de Deus manifestar o reino físico em mim, do reino invisível, Ele manifesta em mim a sua semente, a sua substância. A palavra de Deus diz que Ele me viu a substância ainda informe. Olha o que é a fé. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Aí vem Paulo e diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem para você que ama Ele. Você não será cópia de ninguém. Vou repetir isso: você não será cópia de ninguém. Você é único, você é exclusivo. Você é você tem uma identidade que Ele te deu. Você não vai ser cópia de Heber, nem de Ricardo, nem de Joey, nem de Geraldo, nem de Suzano. Você vai ser o produto da palavra que você crê. A sua expressão
é apenas o resultado de como você é por dentro. Por isso, Deus fala com você. Vou repetir. Por isso, Deus fala com você. Vou repetir. Porque tudo que um homem ou uma mulher de Deus precisa é de uma palavra. Um homem de Deus, ele não precisa de outra coisa. Porque quando Deus fala, Deus cria. Quando você crê e confessa, Deus faz. Diga assim comigo, põe a mão para lá, para a sua direita, para a sua direita, para a sua direita. Põe assim, diga assim: Deus vivifica a palavra, transferindo a substância para o meu espírito. Eu dou vida à minha fé, me comportando segundo ela. Você quer dar uma tapa na cara do diabo? Desligue-se da sua circunstância. Ligue-se na voz do Espírito Santo. E vá de fé em fé, de glória em glória. Todo o seu mundo, toda a sua vida será recriada. E não importa o quanto você já perdeu, não importa o quanto você já foi derrotado, não importa o quanto você já regrediu ou recuou, não importa, você é justificado pelo sangue de Jesus, e para Deus você não tem passado. Você não tem passado. Não, mas eu fiz umas coisas de Deus, a glória é dele. Ih, eu dei umas pisadas na bola, o sangue já lavou. Então você precisa entrar naquele lugar onde você esquece das coisas que ficaram para trás, se aquieta orando em línguas e meditando na palavra, ouve a voz e avança para os que diante de você estão. O que é prosseguir para o alvo? É andar de fé em fé. Prosseguir para o alvo é andar de fé em fé. A fé em ação é o único instrumento que o Espírito Santo tem para transformar você. Jesus dizia com muita alegria: tua fé te salvou. Peraí, mas eu fui curado. Ah, mas eu prosperei. Ah, mas eu fui liberto daquele pecado. Ok, tudo isso é consequência da fé que te salvou. A fé que você edifica torna-se a salvação da sua alma, e a sua alma alinhada com o seu espírito tem uma condição de liberar o poder de Deus. Então, querido, seu problema não é o seu problema. Seu problema é se você crê ou não que já está resolvido. Agora, quem crê, festeja antes, dança antes. Quer dançar depois? Todo mundo dança. Dançar quando a dor foi embora? Quero ver dançar com a dor aí. Dançar depois que a conta ficou azul? Quero ver dançar com a conta vermelha. A fé dança antes, festeja antes, se alegra. A fé é alegre. A fé é alegre. A fé, ela é firme. A fé,
ela é ousada. A fé é intrépida. A fé te faz falar coisas que você se assusta com você mesmo. Eu vou repetir. Ela é extravagante. A fé te leva a falar coisas que você depois para. O que eu falei? Pois é, você falou na fé. E o Espírito Santo te diz: não muda essa confissão. Lute pela sua fé. Guarde a sua confissão. Seja sacerdote da sua confissão. Vista o sacerdócio da sua fé. E aguenta firme. E não mude o que os seus lábios proferiram. Porque se você não mudar o que você falou, vai acontecer. Segura em Hebreus 11, vai comigo para o Salmo 89. Deixa eu ver se eu consigo achar um texto aqui. Salmo 89. Essa palavra é para você essa noite. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui, irmãos. Deus vai falar com você agora. Verso 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Vamos ler de novo. Recebe, meu irmão, recebe. Você que está na internet, receba, receba. Você que está me assistindo agora, receba. Você que vai me assistir depois, receba. Essa unção está descendo sobre esse lugar. Jamais retirarei de ti a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Recebe essa palavra, recebe essa unção. Deus não desfala. Deus não mente. E nem desmente o que Ele disse. Então não faça Deus mentiroso, tendo um comportamento contrário à palavra que Deus te deu. João fala sobre isso. Não desminta Deus. Irmãos, vocês estão entendendo como nós precisamos nos libertar das circunstâncias? Você está percebendo o quanto a nossa alma precisa ser ganha e liberta do que nós estamos vendo, sentindo e está acontecendo? Porque como é que você vai andar nessa fé se a circunstância é a verdade para você? Se o que o médico disse é a verdade para você? Se o que o gerente bancário falou, os seus sócios falaram, o que a empresa, o saldo da empresa, se você acreditar nisso, você tem que. A questão não é que, pastor, mas eu vou negar os fatos. Não, você não vai negar os fatos, mas você vai crer numa realidade acima deles. Diga bem forte comigo, eu tenho 5 sentidos. Mais forte, igreja, eu tenho 5 sentidos. Mas quando a revelação vem, ela sempre opera acima dos meus sentidos. E isso é fé. Fé é andar acima dos seus sentidos. Fé não é discordar deles.
Perdão, a palavra discordar é correta. A fé não é negá-los, mas é andar por cima. O mar está revolto, mas eu ando sobre as águas. Você está doendo? E alguém me perguntar, está doendo? Eu vou dizer, está doendo. Mas eu tenho uma revelação que opera acima do meu sentido, que diz que Jesus é a minha cura. Ele 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 é a minha saúde. Ele é a minha prosperidade. Ele é a minha vitória. Ele é a minha justiça. Ele é a minha alegria. Ele é a minha paz. Ele é o meu chão e Ele é o meu céu. Ele é quem está à minha frente, quem está atrás, à minha direita, à minha esquerda e pelos flancos. Não há lugar para o diabo na minha vida mais. Inclusive, quanto mais você está consciente de Cristo, mais simples a fé se torna. Na verdade, irmãos, não é conhecendo tanto sobre fé que você vai crer, é conhecendo o autor dela. Puxa, esse pastor fala, não entendo nada. Ok, aproxime de Jesus. Vale mais do que 1 milhão das minhas palavras. Aproxime-se dele. Isso vale mais do que todas as minhas palavras pregadas. Porque nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele foi dado à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas e encher todas as coisas. A fé traz ele para o seu problema e ele enche a sua circunstância, ele enche o seu casamento, ele enche a sua vida financeira, ele enche o seu ministério. Fé é o meio pelo qual Deus enche as coisas de Cristo. Por isso, o escritor de Hebreus é tão incisivo quando ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é porque Deus não quer, querido, é porque Ele não consegue. O Espírito Santo está mandando eu repetir. Não é porque Ele não quer, é porque Ele não consegue. Se eu colocar uma porta desse tamanhozinho aqui para me passar, eu não vou conseguir passar. Mas se alguém derrubar e fazer uma porta maior, eu passo. A questão é que Deus não está conseguindo fazer mais na sua vida porque Ele não tem conseguido. Por isso está escrito: alarga o espaço da tua habitação, estenda a tua habitação, coloca as tuas marcas mais longe. Querido, é tempo de expandir no Espírito, é tempo de crermos por coisas maiores. Os fatos do Evangelho estão aqui para serem os fatos da nossa vida. Os fatos do Evangelho. Quando você lê os Evangelhos, cada ato de Cristo está descrito aqui para ser uma realidade na sua vida. Quando Ele ressuscitou os mortos, é para que você ressuscite os mortos. Quando Ele abriu o olho do cego, é para que você abra os olhos dos cegos. Ao fazer na terra, Jesus autorizou você a fazer a mesma coisa.
Assim como o Pai me enviou, assim como eu vos envio. Uau. Levanta essa mão, dá um grito e me diga assim: eu recebo essa palavra. Jesus fez para abrir uma porta para mim fazer. Mas eu preciso que essa palavra seja imprimida no meu espírito. Eu preciso que essa palavra seja impressa no meu espírito, criando fé, a fim de que eu creia e fale. Quando eu creio e falo, o poder de Deus é liberado. Chama alguém pelo nome e diga assim: crer e falar. Não, chama o nome de alguém. Fulano, crer e falar. A palavra de Deus diz que o Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Vou repetir, Romanos capítulo 4 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus olha para cá e fala assim: tem um copo d'água. Daqui a pouco o copo d'água aparece. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Aprenda a andar com Ele. Me too. Aprenda a andar com Deus. Aí vem as circunstâncias, e você está tão frágil na sua estrutura interior, que você se abate, fica depressivo. Aí vem os questionamentos, vem as dúvidas. Mesmo que você não recue, você fica debaixo de uma atmosfera que Deus não quer você nela. A fé foi te dada para recriar a sua atmosfera. A fé foi te dada para ser a sua atmosfera. Levanta sua mão e grita comigo bem forte: a fé foi me dada para ser a minha atmosfera. A fé foi me dada para ser a minha atmosfera. Mais forte: a fé me dá poder de escolha. Que atmosfera estará sobre mim? Aleluia! 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 Pela fé eu posso adorar o meu Pai. Pela fé eu posso adorar, eu posso glorificar o meu Pai, falando entre vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Paulo está orando lá fora, mas eu não estou lá fora, eu estou aqui dentro, morando no meu espírito. Eu fiz uma morada para mim em Deus. Eu fiz um esconderijo para mim no Altíssimo. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. O problema, irmãos, é que a nossa alma, ela tem medidas para Deus. Até aqui eu fico bem, passou daqui, eu estou de mal. A gente não fala isso para Deus, mas a gente reage assim muitas vezes. Deixa eu te falar uma coisa, fica liberta dessas medidas hoje.
Eu vou entrar dentro de você pelo Espírito agora. Eu quero arrancar essas medidas. Eu arranco de você essas medidas. Porque a Bíblia diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito. Falta de paz é falta de propósito. Mas se você encontrou o propósito, meu filho, se renda, morra, cumpra o teu propósito, cumpra o teu propósito, cumpra o teu propósito, cumpra o teu propósito. Mas eu não sei meu propósito. É por isso que Ele te deu essa linguagem sobrenatural. Ele te deu uma linguagem sobrenatural, para que você fale com Ele espírito para espírito. Oh, kitalamando rialabasho corinderebara rucotoribaranda lamasho adnekenamasurai. E vem a faxina, e ricalamarando, e vem a refundamentação, e ribalabarabá, daqui a pouco vem a construção, e daqui a pouco eu estou de cara com o meu chamado. A perseverança na oração em línguas vai te pôr de cara com o seu chamado. Não o que os homens planejaram para você. Não o que a religião planejou para você. Não o que a tua família profetizou a seu respeito. Não a herança cultural brasileira, que vai mudar, mas não mudou ainda. Não! Você vai estar de cara com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você estiver preso, você vai estar feliz. Se você estiver sendo açoitado, você vai ser feliz. Se você estiver um cruzeiro para Miami, você vai ser feliz. Se você estiver sendo o seu nome achincalhado, você vai ser feliz. Se estão sendo justos com você, você é feliz. Se estão sendo injustos com você, você é feliz. Porque a sua paz não está nas circunstâncias. A sua paz está na firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Por isso, no capítulo 12, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Você não é autor e nem consumador de nada. Vou repetir. Você não é autor e nem consumador de nada. Desce daí. Sai desse lugar que ele não te pertence. Sai dessa cadeira. Você não é autor de nada e você não é consumador de nada. Você é responsável em trilhar o caminho. Venha o que vier. Doa em quem doer, custe o que custar. Você é responsável pelo seu sacerdócio no caminho. O sacerdócio guarda a fé, e a fé guarda você, e Ele vai consumar tudo que Ele prometeu. Repita isso comigo. Eu vou guardar o meu sacerdócio. Meu sacerdócio vai guardar minha fé. A fé vai me salvar. E Ele vai fazer. Por isso não é por força. Quanto mais você se esforça, mais você perde.
quanto mais você se esforça, mais você anda para trás. Eu estou falando aqui com um povo nascido de novo. Estou falando com os filhos de Deus. Eu estou falando para gente que pertence a outro reino. Eu não estou pegando aqui para os babilônicos, que aprendem e fazem. Eu estou pregando para o povo da Nova Jerusalém, que enxerga e acredita. Amém. Se comportando como, enquanto Ele trabalha em mim e no problema. Quanto tempo, pastor? Não importa, eu não vou desistir. Amém. Uma semana? 20 anos? Quanto tempo? São essas medidas. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Você tem que entender uma coisa, irmão. Fala para ele. Olha nos olhos dele. Fala assim: sua fé não tem um ponto onde ela perece. O fogo vem queimando. Queima. Isso aqui é papel. Se eu mandar fogo aqui, queima. Queima. Mas Pedro diz que a nossa fé é mais poderosa do que o ouro depurado. O ouro, quanto mais fogo, mais ele purifica ele. Pega o maçarico e coloca o ouro. Vai purificando. Vai saindo as impurezas. Aí Pedro vem e fala assim: pois é, está vendo aí? Chegou um ponto que não dissolve mais, né? Estou aqui tem 5 anos. E a bolinha está rolando para lá e para cá, porque é ouro. Aí Pedro vem e fala assim: pois é, a fé que eu te dei é mais poderosa que esse ouro aí, depurado. Irmãos, se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Se isso não fosse verdade, Paulo não teria dito no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo foi um homem que viveu no fio da navalha, mas só morreu quando ele entendeu: opa, terminou. Timóteo, estou sendo oferecido como libação. Combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé. Agora, eu estou ministrando aqui para um povo que na maioria tem 50 anos para dar para Deus. A maioria de vocês aqui tem 50 anos para ofertar ao Senhor. Número 1, se aquiete. Número 2, não se promova. Número 3, matricule-se o mais rápido possível na escola do Espírito Santo, dentro do seu espírito, e entregue-se à oração em outras línguas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça por 30 anos, para nos deixar 4 evangelhos em 3 anos e meio. Hoje eu estava pensando, acho que hoje ou ontem, puxa, se eu, nos próximos 30 anos, vou estar com 77. Quem sabe o que Deus vai fazer na minha vida
começará daqui a 30 anos, no nível que Deus quer fazer. Esses próximos 30 anos eu vou estar mergulhado. Então, irmãos, nós sabemos andar com Deus. Nós achamos que Deus é uma máquina e nos trata como robôs. Deus não tem pressa. Mas a fé que você entrega para Ele, Ele usa para mudar você e salvar você. Então levanta a tua mão e diga assim comigo: fé é ouvir Deus, crer é comportar-se segundo o que eu ouvi. Mais uma vez, diga: fé é Deus falando, crer sou eu falando. Uma vez mais, fé é Deus falando no meu espírito, crer sou eu falando com o meu comportamento. Diga bem forte comigo: quando o meu comportamento é segundo o que Deus diz, eu sou um profeta nessa terra. Eu estou profetizando. Não estou dizendo profeta no nível ofício de profeta, mas eu estou sendo profético. O espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, está funcionando em mim. João escreveu em Apocalipse: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Quando Deus fala, Ele revela Cristo em você. Quando você age, você manifesta Cristo. Por isso o câncer não permanece, a hanseníase não permanece, a AIDS não permanece, o pecado não permanece. O que é pecar? Em última instância, não responda. O que é pecar? Aí você pensa num monte de coisa que você não pode fazer, né? Sim, essas coisas são pecados, mas vamos na essência: o que é pecar? Jesus disse: pecar é não crer. Pecar é não crer nele. Porque quando você crê, você muda. E quando você muda, tudo muda. Graça e paz, Deus abençoe. Até amanhã às 7h30.